ou não? Olá, amigos. Programa Fatos e Boatos novamente na sua telinha. Programa que é de entrevista e é muito mais um bate-papo com pessoas amigas, como é o Márcio. Doutor Márcio, já nos conhecemos há um bom tempo. Márcio Melo Nogueira, advogado, presidente da OAB e um grande conhecido, um grande amigo. E aqui nós vamos bater um papo, vamos conversar sobre vários assuntos, não só sobre a OAB, mas assuntos diversos que nós estamos conversando aqui nos bastidores. E nós vamos voltar a esse assunto, viu, Márcio? Se apresenta aí ao público. Quem é o Márcio Melo Nogueira? Obrigado pelo convite, antes de tudo. Só assim para nos encontrarmos, né? Quanto tempo que não nos víamos para colocar a conversa em dia. Bem, o Márcio é um advogado apaixonado pelo direito, apaixonado por fazer a justiça acontecer e que acredita fortemente no papel social que a Ordem desempenha, e isso é algo que me move. Eu já estou há 10 anos, tenho 20 anos de advocacia já, parece que foi ontem. Você se formou bem jovem, Márcio. Foi, 2003. 20 anos de advocacia eu completo agora esse ano. 10 anos servindo a Ordem, né? Fui conselheiro seccional, secretário-geral uma vez, secretário-geral duas, outra a segunda vez, agora presidente. E essas são as minhas paixões: o direito, a advocacia e a Ordem. Ô, doutor Márcio, vou lhe chamar daqui para frente de Márcio. É jovem. Por favor. Olha como ele está jovem. Por favor. Márcio, você está bem jovem. Que Obrigado, bom, eu fico feliz, porque eu estava achando que a Ordem tinha me envelhecido, o processo foi ao contrário. Ô, Márcio, explica para o nosso telespectador que está nos assistindo agora, né, que esse programa é revisado também, tá? O programa está com uma audiência muito boa no Rondônia ao vivo. E no canal 10 também, 10.1. Deixar um abraço aqui para o seu xará Paulo, que faz um trabalho incrível com o Rondônia ao vivo. Acho que hoje é um dos sites mais acessados, não só em Rondônia. Paulo Andrioli. Ele foi o primeiro entrevistado no programa, sabia? É um personagem assim, fora de série, tenho grande admiração por ele. Mas explica para quem está nos assistindo o que é a OAB, de uma forma que eles entendam o que é, se fala em OAB, se fala o que é a OAB em si. Qual o papel dela, o que ela representa para a sociedade? Eu acho que, antes de tudo, é uma construção histórica da sociedade brasileira fora de série. A Ordem, ela se diferencia de qualquer outra entidade. Recentemente, inclusive, o Supremo julgou uma questão que envolvia a Ordem e reafirmou que a Ordem, essas expressões que usavam antigamente, ela é sui generis, ela não tem nada parecido com ela no Brasil. São 92 anos de história. E ao longo dessa história, nós fomos nos construindo não como um sindicato, não como uma associação, porque ao mesmo tempo que nós defendemos a advocacia, nós temos um papel histórico importantíssimo na defesa da democracia no Brasil. Isso é o que diferencia a Ordem de todas as outras instituições. E continuamos fazendo isso fortemente. Eu tenho tido uma preocupação muito grande de fazer a defesa da advocacia e também ações de cidadania. Recentemente, só para ficar num exemplo recente de Jade agora, nós colocamos mais de 500 advogados no mesmo dia em toda a rede estadual de ensino, falando para as nossas crianças e adolescentes sobre paz e cidadania. Então, essa é uma demonstração das preocupações que a Ordem tem. De um lado, fortalecer a advocacia, de outro, lutar pela nossa democracia. E pela Constituição também. Lógico, eu digo quando sempre, se fala democracia, diga democracia, a nossa Constituição, não é isso? A Constituição Federal é a ideologia da Ordem. É uma preocupação permanente que eu tenho na condução da OAB, é não posicionar a Ordem nem à esquerda, nem à direita. É não posicionar a Ordem nem com um partido, nem com outro partido. Porque a nossa ideologia é a Constituição Federal. Perfeito. Mas isso não aconteceu recentemente com a presidência, não é isso, Márcio? Sem dúvida. Isso aqui é um bate-papo, isso. Tá? Aqui não tem intenção política alguma, tá? Nós não somos políticos, mas a gente tem que conversar sobre política, é diferente, não é isso? Mas isso não aconteceu
A OAB ela tem estadual e tem o órgão que congrega todas, é isso? Esse órgão que congrega todas... Nós funcionamos no modelo de federação. Federação. Então, nós temos o Conselho Federal, que é feito por 81 membros, a exemplo do Senado Federal. Sim. Cada estado, independente do seu tamanho, elege 3 conselheiros federais. Sim. Então, Rondônia tem a mesma força no Conselho Federal que São Paulo. São 3 representantes de lá e 3 representantes daqui. Então, nós temos o Conselho Federal e uma seccional em cada um dos 27, das 27 unidades da federação. Aqui em Rondônia, nós temos também 18 subseções. Então, em 18 cidades, há uma sede da OAB funcionando com uma diretoria, com comissões, atuando tanto para a advocacia quanto para a sociedade. Mas a OAB, você diz seccional, para explicar lá para o povão, porque nem eu sabia direito. Advogado gosta de falar difícil, né? Mas olha, então vocês lá, a sede da OAB, como é que eu diria, a OAB de Brasília? É o Conselho Federal. É o Conselho Federal. É o Conselho Federal da OAB. Tá. Que fica em Brasília. Fica em Brasília. E, digamos, é o nosso órgão federal. Tá. Como é, por exemplo, o Conselho... Dá um exemplo, Conselho Federal de Medicina. Isso, né? Exato. Tem o Conselho Federal, que nós temos um representante nosso de Rondônia, parabéns, Rondônia. O atual presidente do Conselho Federal é um rondoniense que muito nos orgulha. Quem sabe, né, no futuro próximo, tenhamos também lá na OAB de Brasília um representante nosso, aqui jovem ainda tem muitos passos, mas que bom. Bom, a OAB, ela é um órgão também moderador, por exemplo, ela participa, assim, tem uma pendência social, tá? A OAB ajuda a participar para decidir alguma questão social, vou lhe dar um exemplo mais tarde, sim ou não? Ajuda? Não tem a menor dúvida. Se eu bem entendi a pergunta, eu vou lhe dar um exemplo. O impeachment do presidente Collor foi em atendimento a um pedido da OAB. À época era o presidente Reginaldo, o presidente nacional. Sim. Então, temos ao longo da história atuado fortemente. Tá, o da Dilma também houve? O da Dilma nós entramos, à época, também com o pedido de impeachment, mas aquele que foi adiante e levou ao impeachment foi outro. Foi pelo Miguel Reale Júnior, que é um jurista lá de São Paulo. Então, a OAB... Nós chegamos a entrar, sim. Então, a OAB é um órgão atuante, Sem dúvida, sem dúvida. E aqui... Meu amigo Márcio, advogado, se formou jovem. Você se formou com que idade, mano? Eu tinha 20 e pouquinhos, 2003. Eu sou de 81, 22. 22, Isso, Formou 22. onde? Formei em Fortaleza. Eu sou filho de pai e mãe cearense, né? Então lá em casa tinha essa coisa de ir para o Ceará. O cearense não perde nunca a identidade e o vínculo com a sua terra, né? Embora estejam aqui desde a década de 50. Teus pais estão aqui desde 50? Adoro contar essa história. Minha mãe veio para cá. Imagina só a epopeia. Ela veio para cá de navio. De navio? Ela saiu de navio do porto lá de Fortaleza, desceu aqui em Porto Velho, começo da década de 50, pegou a Maria Fumaça e foi para Guajará. Que barato. Eu não entendo. Qualquer dia eu vou perguntar para ela o tempo de duração dessa viagem. Imagina só, vim de navio de Fortaleza até Guajará. Você era bebê? Não, eu não era nascido. A minha mãe, quando veio para cá, tinha 5 anos de idade. 5 anos. Aqui ela conheceu meu pai. Aqui, em Guajará, quer dizer. Em Guajará ela conheceu meu pai. Meu pai veio para cá, para Rondônia, com uns 13, 14 anos de idade. Lá eles se conheceram, casaram, constituíram família. Somos 4 irmãos, todos nascemos em Guajará. Eles todos continuam morando em Guajará, sou eu que vivo desgarrado aqui em Porto Velho. Desgarrado não. Que sorte a nossa ter em Porto Velho o Márcio aqui conosco, né? Aí você veio com que idade de Fortaleza? Não, então eu nasci em Guajará e fiquei em Guajará até uns 13, 14 anos de idade. E aí fui fazer a 8ª série em Fortaleza. Eu fiz o primeiro ano lá. Quando eu ia fazer o 2º ano, eu fiquei encantado com uma história que eu ouvi, que era a possibilidade de morar com uma família americana, Sim. aprendendo o modo de vida deles.
Não foi fácil, mas eu consegui convencer meus tal pais. Intercâmbio, né? Intercâmbio cultural, exatamente. Você fez isso? Eu fiz um intercâmbio. À época, o dólar era muito favorável. Eu lembro que meus pais não queriam de jeito nenhum, que achavam aquilo muito perigoso. Em Fortaleza eu morava com minha avó, então eles tinham alguma segurança ali, né? E eu lembro que eu fiz uma planilha mostrando para eles que lá nos Estados Unidos, a escola pública de qualidade, então você não gasta dinheiro com escola e uma série de gastos, mostrando para eles que ia ser mais barato eu morar lá do que morar em Fortaleza. Consegui convencê-los, fui para os Estados Unidos, foi uma experiência incrível, fiquei um ano lá. Um ano? Fui lá nos Estados Unidos, eu cursei. Você ficou lá em que cidade? Fiquei numa cidade chamada Portsmouth, que fica na Virgínia, meio caminho ali entre Nova York, que está em cima, e Miami, que está embaixo. Você tinha 13, 14? Eu tinha aí já uns 15. 15? Isso, 15 para 16. E aí eu consegui ser senior lá, que é o último ano do high school deles, que é equivalente atualmente é ensino médio no Brasil, isso. É o ensino médio, então eu concluí o high school deles lá. Até eu brinco que até hoje eu não tenho diploma de ensino médio, porque eu usei o diploma americano para entrar na faculdade. Foi uma experiência incrível. Aí voltei para Fortaleza, estudei em Fortaleza, fiz faculdade de Direito lá em Fortaleza. Depois fui fazer pós em São Paulo. E numas férias que eu vim passar aqui com os meus pais, acabei ficando por acaso, porque um tio meu tinha ficado em segundo lugar numa eleição para prefeito lá em Guajará, e eu acabei entrando com algumas ações judiciais para caçar o primeiro colocado. Essas ações deram certo, em questão de pouquíssimo tempo. Era algo inédito. Recém-formado, você... Primeira ação. Primeira vez que eu assinei uma petição na vida. E foi positivo. Deu certo, o primeiro colocado foi cassado, ele tomou posse. Aquilo, à época, rodou foi isso, 2004 para 2005. 2004 para 2005, isso. Aquilo, à época, rodou o estado inteiro, porque era algo inédito, um prefeito cassado. E aí eu fui procurado por outros segundo colocados para atuar. E a história que eu mais gosto é de um prefeito que tinha ficado em primeiro lugar. Tinha ganhado a eleição, mas tinha sido cassado. Nessa onda que começou ali, né? E ele disse: doutor, se eu sou caça, eu sou também descaça. Aí me contratou para descaçar e deu certo também. E nisso aí eu fiquei. Não fui mais embora, fiquei em Rondônia. Aí acabou ficando. Você Graças a Deus. Olha só, olha como o programa é gostoso de fazer, porque é um bate-papo. Quem é que sabia disso? Quem é que sabe dessa tua história, Márcio? Poucos amigos. Né? Ó, tinha tudo para ou ficar nos Estados Unidos, sim, né? Ou ficar em São Paulo, né? Fazer a grande carreira lá, tinha tudo, tá? Estudioso desde garoto, né? E por coincidência veio parar em Rondônia, Guajará, né? Você ficou morando lá em Guajará na época? Não, eu fui embora cedo de lá, né? Fui embora e não voltei mas mais. Quando você voltou do high school? Quando você voltou? Não, voltei para Fortaleza, que foi onde eu fiz faculdade. Fez faculdade? Eu fiz faculdade lá no Ceará. Naquela época não tinha tanto, só tinha Faro na época em Rondônia. Tá. Não tinha essa profusão que nós temos hoje de cursos superiores. Sim. Olha aí, bonita história, viu? Jovem. Não tem 40 anos, 42 anos. 42, é isso, 42. Olha que história bonita de um jovem que hoje é presidente da OAB. Tá? E, doutor Paulo, eu gosto muito de dizer, quando eu recebo novos advogados na ordem, normalmente tem uma ansiedade muito grande de você saiu da faculdade, está entrando na profissão. Eu gosto muito de lembrar de uma palestra do Steve Jobs, que ele fala que a vida faz sentido ao contrário. A vida faz sentido ao contrário. Ele vai contando que, uma passagem da palestra que eu acho ótima, porque ele diz assim que eu, uma vez na vida, acabei tendo que fazer um curso chatíssimo, horrível, eu não queria fazer, mas tem uma contingência ali, eu fiz de tipografia. Hoje eu sei que foi esse curso o determinante para a Apple ter produtos tão bonitos, tão preocupados com estética. Foi? Então ele vai dizendo que as coisas que acontecem na vida vão nos encaminhando naturalmente para o melhor. Interessante. Eu jamais imaginaria que eu teria entrado com uma ação para um tio, enfim, que toda essa história se desenrolaria. Que ia ganhar aquela ação. Jovem, foi a primeira ação sua. Né? Eu não esqueço nunca, no dia do que foi julgado no TRE, eu nunca tinha feito uma extração oral na vida. E do outro lado estava um dos grandes advogados do nosso estado e presidente da OAB, o doutor Orestes Muniz.
Olha, como eu te falei, esse programa passa tão rápido. Já vamos para o primeiro bloco, tá? Dos nossos patrocinadores, inclusive a Rede Samar, o Hospital Samar, a Miron Plano de Saúde e outros patrocinadores aí. Voltamos em um minutinho, não saia daí. No Rondônia ao Vivo você encontra a informação rápida e em tempo real. E agora na TV, canal 10.1 Rondônia ao Vivo TV. E no jornal online mais acessado do estado. Organizado e pontual com a melhor equipe. Um local cultural com um museu incrível, alta tecnologia e os melhores equipamentos. Divulgue aqui a sua empresa para mais de 20 milhões de acessos mensais. Rondônia ao Vivo, seu jornal da internet, agora na TV. Pensando no seu bem-estar, agora o beneficiário Amiron tem acesso ao serviço de telemedicina, sem custo adicional ao seu plano de saúde. Um benefício exclusivo com pronto atendimento médico online 24 horas, consultas por videochamada, agendamento rápido em mais de 25 especialidades médicas, mais conforto, acessibilidade e cuidado com a sua saúde. É muito simples de utilizar, você só precisa baixar o aplicativo e solicitar atendimento. Amiron Saúde é mais que um plano, é cuidar bem. A Rede Samar de Hospitais está na vanguarda da evolução em medicina, com serviços de hemodinâmica e cirurgia do coração. São equipes qualificadas e equipamentos de ponta para cirurgias de alta complexidade minimamente invasivas. Tudo para melhor conforto e recuperação do paciente. Rede Samar de Hospitais. Evoluir e humanizar são nossos compromissos. Voltando dos nossos comerciais, olha o que o nosso amigo, advogado, presidente da OAB, Márcio Melo Nogueira, estava contando. Continua essa história que é interessante. Do outro lado, você, a primeira vez... Primeira situacional da minha vida. Tremia, morria de medo. Não tem ideia, assim, é um verdadeiro pânico. Do outro lado estava um dos maiores advogados desse estado, à época, inclusive, estava no exercício do mandato, era o presidente da OAB, doutor Orestes Muniz. Quer dizer que você... A minha estreia... A sua estreia foi... nesses termos. Meu Deus! Ele advogava para o primeiro colocado na eleição e eu... Ele ainda está advogando? Advoga. Esses dias, inclusive, tive a honra de prestar uma homenagem para ele lá na OAB. Sim. Mas você lembrou desse fato com ele? Aí, qualquer hora dessa eu vou lembrar. Eu acabei não tocando no assunto com ele. Ele vai assistir o nosso programa Tá mais aí. E eu ganhei, viu? Como é que foi isso? Fala. Não, então era uma saudação oral em que ele defendia o primeiro colocado e eu defendia o segundo colocado. E, ao final, o TRE entendeu que, de fato, os ilícitos tinham acontecido e manteve a cassação que tinha sido determinada já na primeira instância. Aí, quando tem a primeira instância, Márcio, aí tem apelação. Sim, nesse caso estava na segunda. Né? Eu tinha conseguido a cassação na primeira instância. O doutor Orestes tinha recorrido para a segunda instância. Nós mantivemos no TRE, eles recorreram para o TSE, à época... TSE lá em Brasília. Isso, em Brasília, que é a corte que faz a uniformização da legislação eleitoral, né? Recorreu para o TSE e nós ganhamos no TSE também. Esse meu tio acabou sendo prefeito durante os 4 anos, cumpriu o mandato por inteiro. Que maravilha! E assim eu comecei na advocacia, a vida me encaminhando para a advocacia eleitoral, que é onde eu tive a minha atuação mais forte durante a minha trajetória. Olha que barato, isso é gíria, tá? Que legal, que bom. Como é um bate-papo aqui, é conversa bem informal. Quem é que iria saber, vocês advogados que conhecem o doutor Márcio, quem não conhece, presidente da nossa OAB aqui de Rondônia, sabia dessa história. A primeira ação dele, recém-formado, com uma certa inexperiência. Total inexperiência. Aí advoga para o tio dele, né, que era prefeito, ganhou a prefeitura
Tinha ficado em Tinha segundo ficado lugar. em segundo lugar. Aí ele advoga, encontra de frente quem? O doutor Estes. Isso. Tá? Era o doutor Estes, advogava para o PMDB, Ah. e do outro lado, outros dois grandes advogados, que eram o doutor Roberto Franco e o Luciano. E você sozinho. E eu sozinho, com a cara e a coragem. E ganhou. Tá? E como é que está teu tio hoje? Está vivo Tá ainda? bem, Tá tá bem? vivo, tá bem. Graças a Deus, saudável. Continuou na política? Ele teve uma bela história na política, né? Ah. Ele foi prefeito de Guajará, foi deputado 4 vezes. E aí passou o bastão. Hoje o filho dele é vereador lá em Guajará. Ah, que legal. Guajará, bonita, linda cidade, Guajará. Parece que estão inaugurando um belo hospital lá. Tomara que sim. Tomara que sim, porque ela merece, se né? for o estadual, ele está pronto já há um bom tempo. É o estadual. E parece que agora vão finalmente inaugurar. Né? Mas diga-me uma coisa, vamos falar do que agora? Se eu falar do Rio de Janeiro, você vai ficar com água na boca. É um grande fã do Rio. Viu? Aquela cidade é incrível. Né? Uma cidade bonita. Tá? Gente, assim, de um astral fora de série, né? Você tem que descansar lá de vez em quando. Estou precisando. Você está precisando, né? Pelo visto, você, embora com a fisionomia mais jovem, parece que a OAB te rejuvenesceu. Opa, isso é bom, hein? Gostei. Mas como é que foi essa campanha da OAB? Foi uma campanha difícil, né? Nós vimos aí de uma pandemia que distanciou todos nós. Eu acho que isso acabou repercutindo bastante no modo como a advocacia via a ordem. Tivemos 2 candidaturas postas na eleição. Rodei esse estado de ponta a ponta várias vezes. É uma experiência enriquecedora, é muito interessante esse contato com os advogados. Ao final, nós ganhamos com um placar bastante apertado e eu sou muito grato a isso, porque me deu o sentimento de dever, de modo muito claro, de que a minha missão era unir a advocacia. Porque a nossa força está na nossa capacidade de nos unirmos, né? Então, desde o primeiro dia, eu ganhei a eleição, a primeira palavra, você tem uma entrevista que me fazem comigo, assim, na hora que sai o resultado, que eu digo isso, acaba aqui a divisão da advocacia, que estava claramente dividida, metade para um lado, metade para o outro. E a missão agora é unir a advocacia. É isso que nós temos feito, 1 ano e meio trabalhando com muito amor, com muita disposição para unir a advocacia. Conseguiu unir mesmo, porque a união é a coisa mais difícil, muito difícil, né? Mas eu em acho todos os aspectos. Um bom sinal de que hoje nós somos muito mais unidos do que nós éramos antes é que nós temos mais de 75 comissões na ordem, cada uma tratando de um tema específico, e participando ativamente dessas comissões, nós temos mais de 2.000 advogados. Bom. Nunca antes, falar dessa frase célebre. Porque unir, a coisa mais difícil no mundo é a união. Sem dúvida. Desunião é a coisa mais fácil. É muito mais fácil dividir. É, né? muito mais. Tem gente que divide para poder permanecer no poder, infelizmente. Eu né? prefiro me dedicar à união. Sem dúvida. Então, nós temos mais de 75 comissões, mais de 2.000 advogados participando ativamente dessas comissões. Tive a oportunidade de prestar algumas homenagens que muito me orgulham. Homenageei esses dias o doutor Orestes Muniz. Infelizmente, no sábado, faleceu. Perdemos um dos grandes líderes da advocacia rondoniense, que é o doutor Heitor Magalhães Lopes. Foi presidente 3 vezes da OAB. Nos deixou precocemente aos 70 anos de idade. Muito obrigado pelos 70 anos, tá? Jovem, né? Jovem, menino. Você tem 70 anos, é bem jovem, viu? Menina. Ontem prestamos uma homenagem ao nosso presidente Heitor, com 10 presidentes da OAB se manifestando sobre essa grande perda. Tudo isso demonstrando o quanto hoje nós estamos unidos para enfrentar os desafios que são importantes para a advocacia. É que eu digo sempre quando eu estou interagindo com a advocacia. Lá no Tropa de Elite tinha um dos filmes dele que dizia o inimigo é o outro, né? Dentro da advocacia não há inimigos. Os inimigos estão fora, os desafios estão fora. Então o trabalho todo da gestão tem sido para nós nos unirmos e enfrentarmos de fato os desafios que a advocacia tem. Tomásio, faculdades de Direito, tá? A gente vê faculdade de Direito aí, abriram muitas faculdades, como também de Medicina. Revistei recentemente o nosso presidente do Conselho Federal de Medicina, né? E também não é só, mas
algumas faculdades, algumas profissões, gente, tá? Eu sou leigo no assunto, tá? Mas eu observo, você não acha que tem muita faculdade de Direito espalhada pelo Brasil a todo? Tem muita faculdade de Direito, mas sabe que hoje eu me preocupo muito mais do que o número de faculdades com o ensino jurídico em si. Ponto. É aí. Porque as habilidades que eram exigidas do profissional da advocacia há 10, 20, 30 anos atrás eram completamente diferentes, são completamente diferentes das que são exigidas hoje. E a formação do advogado não mudou. Eu acho que esse é um ponto mais importante do que o número de faculdades. Antigamente, o advogado se ocupava de uma série de rotinas burocráticas. Eu mesmo, embora jovem, passava boa parte do meu dia no fórum, fazendo carga dos autos, vista, falando com o servidor para expedir mandado. E nós estamos caminhando para uma tecnologia que devorou todas essas rotinas e que exige do advogado uma postura diferente. Bem diferente. Não só as rotinas burocráticas foram devoradas, como até mesmo a redação de peças mais simples, hoje a inteligência artificial faz. Certo. Ao mesmo tempo, eu continuo sendo cobrado na faculdade como sempre foi. Eu decoro, a gente não é ensinado a pensar, não é ensinado a criar, não é ensinado a se relacionar. É uma formação muito burocrática em si. Sim. E aí nós somos jogados no mercado e o que o mercado exige da gente, a gente não sabe fazer. Acho que esse é o ponto principal. O ensino jurídico precisa ser reformulado assim do zero. A OAB pode ajudar muito nisso, né? Nós temos lutado muito junto ao MEC para promover mudanças no ensino jurídico. Conseguimos recentemente, inclusive, a suspensão da criação de novos cursos. Conseguiu? Conseguimos. Está suspensa a criação de novos cursos. Temos lutado para que o parecer da ordem, a ordem hoje ela é ouvida no processo de criação de novos cursos, mas é um parecer meramente opinativo, ele não vincula. Temos lutado para que esse parecer passe a vincular. Então, há um trabalho forte da ordem para sensibilizar o MEC na reformulação do ensino jurídico. É um curso que prepara para um mundo que já passou, não tenho a menor dúvida sobre isso. Sim. O advogado precisa aprender a falar. Quando eu digo falar, sim, a técnica para você se manifestar, a técnica de oratória, a técnica de persuasão. O advogado precisa aprender uma série de áreas que estão absolutamente ausentes no curso do direito. Isso foi, inclusive, uma das razões de nós criarmos aqui em Rondônia, na nossa gestão, o primeiro laboratório de inovação da advocacia do Brasil. A OAB criou isso? Isso. Nós fizemos o primeiro ciclo no ano passado e devemos lançar em breve o segundo ciclo. A ideia é que os advogados sejam expostos a áreas do conhecimento que ele não teve acesso na faculdade, que nós treinemos no advogado habilidades que são fundamentais para o mundo de hoje e que ele não... Porque o mundo mudou muito. É outra realidade. É outra realidade. E tem sido espetacular, porque a ideia é que ao longo de um ciclo do laboratório eles tenham acesso a essas áreas, vão treinando habilidades novas e ao final eles têm um suporte para criar um modelo de advocacia inovador. Nós temos tido, um dia desse eu achei incrível lá, uma advogada teve a ideia de focar em mães atípicas. Então ela percebeu que a mãe, por exemplo, de um autista enfrenta desafios muito próprios. Sem dúvida. E há na legislação todo um conjunto de normas que protegem essa mãe. Imagina só a transformação que uma advogada que conhece profundamente essas normas, que conhece profundamente os desafios de uma mãe atípica, a transformação que essa advogada pode ajudar essa mãe a ter na vida dela. Então, isso foi um modelo de advocacia criado no primeiro ciclo do nosso laboratório de inovação. Isso na faculdade. Nunca, jamais. A faculdade nos coloca aquela regra pura e simples, a doutrina, não toca a realidade, não toca o dia a dia, não toca os desafios que o advogado pode ajudar a comunidade dele a superar. Parabéns à OAB, que tem essa visão, porque antigamente havia muito corporativismo, né? Em todas as profissões. Você entrevistava... Sem dúvida. Um colega médico, ficava pisando em ovos para falar os defeitos de um ensino médico, né? E assim ia, né? Que bom que você tem essa visão, ouvi isso também
esse mesmo discurso no Conselho Federal de Medicina, né? As faculdades ainda são precárias em função disso, porque está terminando o tempo, meu Deus do céu. Já. Olha, nós vamos encerrar esse programa, tá? Com excelente bate-papo com o presidente da OAB, Márcio Melo Nogueira, mas um outro programa que nós ainda vamos editar, continuando uma entrevista semelhante a essa, faremos com o doutor Márcio, ok? Márcio, esse programa hoje terminou, mas nós vamos fazer um... Já acabou? Já acabou. Não acredito não. Acabou, que é isso? Mas nós vamos fazer um outro agora, que vem já com o doutor Márcio Melo Nogueira, presidente da OAB. Doutor Paulo, o senhor é multitalentoso. Além de um Obrigado. grande médico, um grande empreendedor, ainda tem essa habilidade incrível assim. de comunicar. E eu fico feliz que o senhor tenha retornado a essa prática de comunicar e de conduzir boas conversas. Muito obrigado pelo convite. Programa Fatos e Boatos, falamos em fatos, boatos a gente quase não falou, vai ser no próximo programa. Um abraço para vocês e assistam o nosso programa semana que vem, sábado, às 14 horas e reprise aos domingos. Um abraço para vocês, fiquem com Deus.